Carl Jung, juntamente com Sigmund Freud e Alfred Adler, é um dos 3 fundadores da psicanálise, que é um conjunto de teorias e métodos psicológicos que visam liberar emoções e experiências reprimidas, em outras palavras, tornar consciente o inconsciente. Jung nasceu na Suíça em 1875 e morreu em 1961, deixando grandes obras nas áreas de psiquiatria, antropologia, arqueologia, literatura, filosofia, psicologia e estudos religiosos. Jung teve Freud como mentor durante boa parte de sua carreira, mas depois se afastou dele. Essa divisão foi dolorosa para Jung e o levou a fundar sua própria escola de psicologia, chamada psicologia analítica, como um sistema abrangente separado da psicanálise. Se a psicanálise clássica se concentra no passado do paciente, já que as primeiras experiências são muito importantes no desenvolvimento da personalidade, a psicologia analítica se concentra principalmente no presente, na mitologia, no folclore e nas experiências culturais, para tentar compreender a consciência humana. Uma das ideias mais importantes da psicologia analítica fundada por Jung é o processo de individuação, que é o processo de encontrar o eu, algo que Jung considerou uma tarefa importante no desenvolvimento humano. Embora não tenha formulado uma filosofia sistemática, ele é, no entanto, considerado um filósofo sofisticado, sua escola de pensamento apelidada de filosofia junguiana. Seus conceitos podem ser aplicados a muitos tópicos abordados nas ciências humanas e sociais. Boa parte de sua obra foi publicada após sua morte e de fato ainda existem alguns artigos de sua autoria que até hoje ainda não foram publicados. Alguns de seus livros mais importantes são Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Dreams, Pensamentos e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Além de grande escritor e pesquisador, foi também artista, artesão e até construtor. Sua contribuição é enorme e podemos aprender muito com suas obras, por isso neste vídeo trazemos para você 9 lições que você pode aprender com a filosofia de Carl Jung. 1. Olhe primeiro para dentro de você. Jung disse, quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. Se Freud se inclinava para o lado empírico da ciência da psicologia, Jung era visto por muitos como um místico, interessando-se muito por filosofia e assuntos espirituais, embora preferisse ser visto como um cientista. O trabalho de Jung consigo mesmo e com seus pacientes o fez perceber que a vida não tem apenas um propósito material, mas também espiritual. Ao voltarem os olhos para si mesmas e não para o mundo externo, as pessoas podem despertar, podem encontrar o sentido da vida, podem entrar em contato com a sua história pessoal, com os seus sistemas de crenças pessoais. Muitas vezes estamos excessivamente preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor, na sociedade e com a forma como as outras pessoas nos percebem. Em outras palavras, estamos muito preocupados com a nossa persona, que é um falso eu que apresentamos à sociedade. Para entrar em contato com quem realmente somos, precisamos olhar para dentro. Olhando para dentro, poderemos entender melhor quem somos, conhecer melhor nosso mito pessoal, nosso sistema de crenças pessoal e poderemos entender quem queremos nos tornar, e isso nos ajudará a ter um rumo, um sentido na vida. Se não olharmos bem para dentro do nosso coração, nossa vida pareceria um sonho, mas sim o sonho de outra pessoa, no qual apenas acompanhamos um grupo, seja ele da nossa família, dos nossos amigos ou dos colegas de trabalho. Fazemos como todo mundo faz. Olhar para dentro é um processo de autoexploração, é a base do nosso verdadeiro eu. Para olhar para dentro, precisamos passar mais tempo sozinhos, meditando, analisando nossos desejos e sonhos, fazendo listas deles e de nossas habilidades e talentos e descobrir qual seria o caminho mais lógico a seguir na vida com base no que desejamos e recursos que temos. Fazendo isso regularmente, podemos encontrar a bússola certa para nos guiar ao longo de nossas vidas. 2. Integre seus contrários. Segundo Jung, a totalidade não é alcançada pelo corte de uma parte do ser, mas pela integração dos contrários. Jung é famoso por explorar os conceitos de anima e animus em psicologia. Segundo seu trabalho, eles representam os aspectos contrasexuais da psique de uma pessoa. Jung acreditava que se você é uma mulher,
você tem uma psique masculina pessoal interior, ou animus, dentro de você e, se você é um homem, você tem uma psique feminina pessoal interior, ou anima, dentro de você. Embora nossa compreensão do gênero na forma como Jung o expressou tenha mudado radicalmente nas décadas desde que ele desenvolveu as suas teorias, o princípio de uma dualidade de personalidade ainda pode ser uma forma útil de compreender e trabalhar com a nossa própria psique holística. A principal consequência de ter nossa psique dividida em duas partes diferentes, nossa identidade de gênero externa e uma subconsciente, a parte contrasexual, seja anima ou animus, é que muitos de nós tendemos a negligenciar o subconsciente, reprimindo-o e às vezes isso pode voltar para nos machucar. Para evitar este conflito, é importante não só reconhecer esta parte oculta, mas aceitá-la. Quando temos os dois lados em harmonia, nossa atitude e interações com o sexo oposto tendem a ser mais positivas. Podemos tentar observar o nosso próprio comportamento ao lidar com os outros, podemos tomar notas e analisar o progresso que fazemos na jornada. De um modo geral, no caso de uma mulher que queira integrar o seu animus, ela deve esforçar-se para estar mais focada, seguir os seus objetivos e fazer tudo para os alcançar, sem sacrificar a sua feminilidade. E no caso do homem, ele deve passe a confiar mais no seu lado emocional, a se abrir mais diante das outras pessoas e a ser mais gentil no trato com os outros, sem sacrificar sua masculinidade. Através desta integração, as nossas interações com o sexo oposto irão melhorar. Podemos medir o nosso progresso de várias maneiras, talvez possamos escrever todos os dias a forma como tomamos decisões, a forma como interagimos com os outros e fizemos ouvir as nossas vozes. Equilibrar a nossa identidade com a nossa sombra e a nossa anima ou animus é a chave para alcançar a totalidade e melhorar as relações com o sexo oposto. 3. Analise seus sonhos. Nas palavras de Jung, o sonho mostra a verdade interior e a realidade do paciente como ela realmente é, e não como eu imagino que seja, e não como ele gostaria que fosse, mas como é. Segundo Jung, muitos sonhos parecem difíceis de entender a princípio, se não impossíveis, mas, quando os analisamos detalhadamente, eles podem revelar os aspectos mais secretos de nossa psique. Para compreendê-los, para nos aprofundarmos na complicada rede do nosso subconsciente, precisamos quebrar uma certa resistência. E quando conseguimos compreendê-los, muitas vezes ficamos surpresos ao ver como um sonho tão bobo pode revelar os problemas mais importantes e sérios da nossa psique. Os dramas falam-nos através de imagens e dão expressão aos instintos, às entidades mais elementares da nossa natureza. Assim, os sonhos são faíscas do inconsciente, revelando a realidade interior da pessoa, revelam a verdade e por isso são extremamente importantes na prática da psicoterapia. Os dramas podem ser analisados por cada um de nós, e não apenas num contexto psicoterapêutico. Para analisar seus sonhos, primeiro você precisa anotá-los imediatamente após acordar. Você pode colocar um caderno e uma caneta perto do travesseiro para que esta seja a primeira coisa a fazer pela manhã. Então, quando tiver tempo durante o dia, você poderá encontrar um lugar tranquilo e reler seu sonho. Anote as palavras-chave do texto e faça associações entre elas e o seu dia a dia. Talvez aquela xícara de chá que aparece no sonho seja presente de um amigo? Nesse caso, você pode ter assuntos pendentes com esse amigo. Depois de fazer essas associações, comece a escrever a interpretação do sonho, ligando todos os pontos. Digamos por exemplo que no seu sonho você estava indo em direção à cozinha para encontrar aquela xícara de chá, mas algo aconteceu fora da sua casa, houve um barulho alto e você se assustou e pensou em voltar correndo para o quarto. Uma interpretação desse sonho simples é que você pode precisar enfrentar seu medo para se reconectar com aquele amigo. Dramas podem ser muito mais complexos do que isso e quanto mais palavras-chave você encontrar em seu sonho, mais associações você poderá fazer e mais complexa será a interpretação. 4. Aprenda a enfrentar a realidade. Para citar Jung, daquilo a que você resiste, persiste. De acordo com Jung, quanto mais você resiste a qualquer coisa na vida, mais você traz isso para você. Quanto mais você fugir dos seus medos, mais a vida o colocará em condições de enfrentá-los. Na psicologia, a resistência apenas amplifica os seus problemas. Felicidade,
bem-estar e saúde psicológica estão relacionadas à forma como lidamos com os aspectos negativos da vida, e não à forma como fugimos deles. Sempre que negamos os nossos problemas, ou lutamos contra eles de forma agressiva, ou quando estamos presos a sentimentos de mágoa, tristeza, ansiedade ou raiva, estamos resistindo a lidar com a questão central do problema. Quanto mais fixados estamos em nossa atitude negativa ou deprimida, mais resistimos a resolver o problema. Portanto, sempre temos que trabalhar nossos sentimentos para manter nossa saúde psicológica. As formas mais comuns de resistência são de negar o que está acontecendo, minimizar o problema, culpar outras pessoas ou situações e tentar mudar outras pessoas. Muitas vezes ficamos fortemente apegados aos sentimentos que não resolvemos ou analisamos profundamente. Para resolver um problema, precisamos primeiro aceitar que temos esse problema. Abandonar a luta e aceitar a realidade como ela é o primeiro passo. Por exemplo, imagine que você está lutando para continuar no trabalho, seu relacionamento com seu chefe está pior do que nunca e você ainda precisa pagar a hipoteca de sua casa. Porque lá no fundo você está aterrorizado com o que aconteceria se você perdesse seu emprego, sua casa, talvez até mesmo sua família se seu cônjuge o abandonasse. Você pode ter uma tendência a minimizar o problema, a não deixar seu cônjuge ver qual é a real situação. Enquanto isso, no trabalho, em vez de ter uma conversa essencial com seu chefe sobre o assunto que o incomoda, você pode ter a tendência de evitar até mesmo estar na sala de descanso com ele. Quanto mais você resistir a ter essa conversa com eles, mais você esconde o problema do seu cônjuge, mais a situação ruim persistirá e pior será o resultado. 5. E esteja ciente das superstições. Jung nos ensina que a superstição primitiva está logo abaixo da superfície até mesmo dos indivíduos mais obstinados. De acordo com Jung, não importa o quão perspicazes acreditemos que somos, ainda somos influenciados pela mitologia comum, pela religião dominante e pelas superstições culturais. Jung acreditava que precisamente aquelas pessoas que pensam que são imunes a tais influências sucumbem mais facilmente a elas, e portanto, é importante reconhecer o quão vulneráveis somos a elas. Um dos principais conceitos a que Carl Jung chegou é o conceito de consciência coletiva, que significa a consciência comum a toda a humanidade. Jung pensava que os grandes aspectos da vida, como a sexualidade, estão relacionados com algumas imagens primordiais vindas do inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, essas imagens primordiais foram depositadas ao longo de milhares de anos e influenciam o nosso cotidiano. Os nossos problemas básicos não são novos, foram repetidos vários milhões de vezes pelos nossos antepassados e os seus vestígios ainda hoje podem ser encontrados no nosso inconsciente coletivo. E as superstições são algumas das maneiras pelas quais os humanos tentaram enfrentar esses problemas. Não há sentido em fugir das superstições primitivas, é mais saudável reconhecê-las e encontrar uma forma de integrá-las na nossa cultura evoluída, por mais tolas que pareçam. Uma das melhores maneiras de garantir que não sucumbiremos às superstições primitivas é, primeiro, parar de acreditar que somos imunes a elas. Por exemplo, de acordo com Jung, muitos tipos de fobias inexplicáveis nascem do inconsciente coletivo, de medo do escuro, de sons altos, de pontes ou de sangue. Embora não existam muitas cobras na Grã-Bretanha, por exemplo, descobriu-se que muitas crianças têm um medo inexplicável de cobras. Os humanos sempre tiveram medo de cobras, até o mito bíblico de Adão e Eva incluía uma cobra e muitas superstições se formaram em torno delas. Na verdade, os cientistas consideraram que havia uma vantagem evolutiva dada àqueles que evitavam animais perigosos como as cobras. Portanto, em vez de ignorar o seu medo de cobras e entrar no seu território sem qualquer preocupação, é muito melhor ouvir o seu medo e evitar essas áreas ou pelo menos tomar os devidos cuidados. Muitas vezes é vantajoso integrar superstições nas nossas vidas, mas é claro que não à custa das nossas faculdades racionais. Só porque não há cobras na grama onde você mora não significa que você nunca precisará usar sapatos. 6. Pense, não julgue como Jung disse uma vez, e pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas julga. Segundo Jung, o processo de julgar diz mais sobre quem julga do que sobre quem está sendo julgado.
Tudo se baseia no processo de projeção. O que nos perturba nos outros é o que há de errado dentro de nós. Assim, saber observar os outros e como o que eles fazem nos perturba pode nos ajudar a nos compreender melhor e a resolver nossos problemas pessoais. Além disso, é uma questão de demonstrar empatia para não julgar as outras pessoas e é mais moral pensar antes de abrir a boca para criticar alguém. Como diz o velho ditado, não julgue alguém até que você esteja 1 quilômetro no lugar dele. Existe uma linha tênue entre ser sincero e julgar. Ser honesto demais e não filtrar seus pensamentos antes de falar pode levar você a cometer o erro de reagir rápido demais, julgando as pessoas injustamente porque não passou por todos os detalhes de suas vidas para entendê-las primeiro. Portanto, tome cuidado para não ser muito honesto e rápido demais. Reserve um tempo para realmente pensar sobre as coisas, analisar uma situação de todos os ângulos, considerar as outras pessoas primeiro, antes de considerar suas ações. Por exemplo, se você tem um assistente no trabalho cujo trabalho se tornou visivelmente incomumente desleixado nas últimas semanas. Em vez de apressá-los, criticando agressivamente seus erros, tenha uma breve conversa com eles, pergunte por que estão se comportando assim, o que aconteceu ou mudou recentemente e como seu problema pode ser resolvido. Uma simples conversa pode salvar relacionamentos profissionais e pessoais. 7. Evite o orgulho excessivo. Jung nos diz que através do orgulho estamos sempre enganando a nós mesmos. Mas lá no fundo, abaixo da superfície da consciência comum, uma voz mansa e delicada nos diz que algo está fora de sintonia. De acordo com Jung, muitas vezes tememos olhar para dentro de nós mesmos e tememos o trabalho árduo que precisamos fazer para o autocrescimento. Quando esse medo encontra justificativa no contexto social, como em nosso espaço de trabalho ou na frente de nossos amigos, é fácil ficar preso a um determinado padrão de comportamento para nos protegermos contra esse medo. Uma forma dessa autoproteção é o orgulho, que Jung vê como autoengano, impedindo-nos de viver uma vida autêntica. Como tal, mostrar orgulho é muitas vezes um sinal de fraqueza, não de força. A neurose costuma estar associada ao orgulho excessivo. Pessoas neuróticas geralmente evitam certas atividades ou pessoas que podem prejudicar seu ego ou orgulho. Às vezes, eles até evitam uma determinada carreira por causa do orgulho. Essa evitação acontece automaticamente, sem que eles tenham consciência dessa tendência. Por exemplo, apesar de a maioria de nós adorar desenhar ou pintar, não nos atrevemos a comprar os materiais necessários por medo de não sermos bons nisso nem de podermos ser bons nisso. Evitamos pintar simplesmente porque não queremos ver em que nível estão as nossas habilidades e não queremos ferir o nosso orgulho. Preferimos pensar que não temos tempo para pintar do que ver que estamos no nível inicial e que temos muito trabalho a fazer para nos tornarmos especialistas. Outro exemplo pode ser quando ficamos presos num emprego por medo de iniciar o processo de procura de emprego e fracassar, pois podemos muito bem descobrir que não conseguiremos o emprego dos sonhos a menos que desenvolvamos primeiro mais competências. O orgulho nos impede de crescer em qualquer setor da vida. Desenvolver-nos em todos os níveis significa ser mais humildes, ousar enfrentar a realidade de que não somos tão grandes como pensamos e começar a trabalhar para nos melhorarmos. 8. Esteja ansioso para envelhecer. Jung escreveu: a vida realmente começa aos 40. Até então, você está apenas fazendo pesquisas. Carl Jung viveu uma vida longa e desfrutou de uma vida familiar estável, uma situação financeira muito boa, tendo uma carreira de sucesso e alcançando fama internacional. No início foi aprendiz de Freud, mas depois, por volta dos 37 anos, afastou-se dele, tornando-se um independente com foco em sua própria escola de psicologia, a psicologia analítica. O momento do rompimento com Freud foi quando Jung publicou sua obra A Psicologia do Inconsciente. A partir de então, Jung caminhou por território desconhecido e todos os seus amigos o abandonaram, exceto 2 colegas. Na mesma época, Jung deixou seu posto médico em Burgosly e rompeu com sua famosa amante, que também era sua assistente de pesquisa. Assim, houve muitas turbulências na vida de Jung, até chegar aos 40 anos. Depois disso, Jung tornou-se uma figura independente, seguindo seu próprio caminho,
tendo sua própria escola psicológica. Assim como Jung conseguiu encontrar seu caminho aos 40 anos, cada um de nós também pode. Até os 40 anos, muitas vezes trilhamos um caminho aberto por outros, aprendemos com especialistas ou mentores e temos medo de ir para o lado. Por volta dos 40 anos, chegamos ao ponto em que entendemos como a vida é curta e que devemos fazer tudo o que for preciso para encontrar a nossa própria voz, custe o que custar. Aos 40 anos, acabamos de viver cerca de metade de nossas vidas e ainda há muitas possibilidades pela frente. Aos 40 anos aprendemos a estar mais confortáveis na nossa própria pele, mais confiantes nas nossas capacidades, tendo uma boa experiência profissional, preocupamo-nos menos com o que os outros pensam de nós e temos mais coragem para fazer mudanças radicais. Portanto, devemos nos concentrar em aprender com os outros tanto quanto possível até os 40 anos, para tentar descobrir qual é o campo certo para nós e então, quando chegarmos aos 40, devemos nos tornar independentes, ter nossa própria voz e nossos próprios princípios estabelecidos de vida. 9. Conte sua história. Em nossa citação final de Jung para este vídeo, ele disse: a razão do mal no mundo é que as pessoas não são capazes de contar suas histórias. Como psicoterapeuta, Jung entendeu como é importante dar espaço aos pacientes para contarem sua própria história. Durante uma confissão, ocorre um processo de transferência, pelo qual os elementos subconscientes do paciente, por exemplo, seu desejo subconsciente de machucar alguém, são trazidos à superfície de sua consciência. Jung chamou esse processo de integração de longo prazo de individuação. A individuação também pode ser realizada em um contexto fora da psicoterapia. Uma forma simples desse processo é escrever sua história. Basta uma caneta e um papel, um pouco de tempo e tranquilidade. Você também pode conversar com um amigo próximo ou gravar sua própria história, se achar mais confortável. Não escreva apenas o que aconteceu com você fisicamente, mas também sobre o que acontece nos seus sonhos, tudo o que está na sua mente. Não somos apenas o que nos aconteceu, mas também a forma como interpretamos as coisas que nos aconteceram, bem como o que sonhamos e o que vislumbramos para o futuro. Escrever ajuda você a moldar sua própria mitologia. Ao moldar a nossa própria mitologia, podemos alcançar um estado de totalidade, onde todo o nosso potencial latente é trazido à nossa consciência. Só então poderemos viver nossa vida com autoconsciência.